Eu tenho uma irmã e essa minha irmã, ela é minha irmã só por parte de mãe. Quando a minha mãe engravidou dela, eu já estava praticamente adulta, mas foi uma felicidade muito grande pra mim. Eu fiquei incrivelmente feliz e eu só tinha olhos pra ela, ela era a coisa mais importante que eu tinha na vida. E eu amava tanto a minha mãe e nunca sequer passou pela minha cabeça que eu poderia amar alguém ainda mais do que amava a minha mãe, que era o caso dela. Eu senti um amor imenso por ela. Eu sempre cuidei dela, comprava coisas pensando nela, trabalhava muito pra dar algumas coisas pra ela. E na época, minha mãe, ela teve problemas com o pai da minha irmã. Então foi uma época muito conturbada, onde eu trabalhava muito e ajudava minha mãe, porque eu queria que a minha mãe conseguisse dar o melhor pra ela. Então tudo que eu fazia pensando nessa minha irmã. Até que eu comecei a namorar e o meu namorado também via o carinho e o amor que eu tinha pela minha irmã, o quanto eu gostava de fazer coisas por ela e também me ajudava com as coisas da minha casa, ajudava eu a ajudar a minha mãe e comprar as coisas pra minha irmã. Esse meu namorado acabou virando noivo e de noivo acabou virando meu marido. Casamos, foi muito incrível, inclusive a minha irmã foi nossa dama de honra. Minha irmã, desde criança, sempre foi muito apegada comigo, ficava na minha casa. Ela já tinha roupas na minha casa e coisas lá, às vezes eu já levava ela pra escola. Então ela sempre ficou muito na minha casa. E com o passar dos anos ela foi crescendo, foi criando a sua personalidade, chegou na fase da adolescência, onde ela era bem rebelde. Ela foi começando a mudar um pouco comigo. E muitas vezes que ela estava na minha casa, eu achava ela um pouco vulgar, às vezes um pouco provocante nas atitudes e no jeito dela. Por exemplo, teve uma vez que nós estávamos em um sítio com vários amigos e todo mundo estava numa boa e ela resolveu começar a fazer umas coisas meio vulgar, a sensualizar com o marido de muitas colegas que estavam lá e ali elas se sentiram desconfortáveis. E eu também, porque minha irmã era só uma menina e eu vi que tinha algo de estranho nela, mas preferi passar a mão na cabeça e achar que o problema era dos outros. Até que eu comecei a enxergar isso dentro da minha casa, com pequenas atitudes dela, com pequenos gestos. Uma vez eu vi, ela estava passando pelo corredor e meu marido estava no quarto, que ela olhou com um olhar pra ele estranho e empinou um pouco a bunda. Aquilo me deixou um pouco desconfortável, mas eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, que talvez eu tava vendo algo onde não existia e me senti muito culpada, porque é muito horrível, é muito cruel a gente olhar pra uma pessoa e imaginar uma coisa ruim dela, ainda mais quando você ama muito aquela pessoa, você não consegue. Mas tudo bem, fui tirando isso da minha cabeça, minha irmã continuou crescendo, se tornando cada vez mais bonita, eu continuei ajudando, fazendo tudo o que eu podia, a tinha como filha, porque nunca nada nem ninguém ia tirar aquele amor que eu sentia por ela, até que uma vez eu vi ela e o meu marido cochichando perto da porta da cozinha. E quando eu cheguei de surpresa, eles disfarçaram e começaram a falar um assunto nada a ver, totalmente aleatório. E ali realmente despertou algo muito, muito maior em mim. O meu marido sempre foi um homem muito bom, mas naquele tempo ele tava meio estranho comigo, ele já não me procurava tanto. Ele vivia falando que a minha irmã era muito parecida comigo quando mais jovem. Às vezes ele me tratava um pouco frio e eu não sentia mais aquele amor do começo do relacionamento. Mas nunca imaginava que a pessoa que ele fosse procurar pra fazer algo, ter algo, fosse a minha irmã. Na verdade, isso nem passava pela minha cabeça. Porém, quando eu vi eles cochichando e mudando de assunto, aquilo foi praticamente algo dizendo pra mim: você precisa acreditar, você precisa confiar em você, você não tá maluco. No dia seguinte, eu saí pra trabalhar no horário normal e disse pro meu marido que eu voltaria um pouco mais tarde. Justamente nesse dia, a minha irmã iria ficar na minha casa para organizar algumas coisas dela, roupas que ela tinha lá, e ela tinha um quarto lá na minha casa, então ela praticamente morava lá. Fui embora para o trabalho e eu voltei mais cedo. Confesso que ao chegar na porta de casa, eu senti um medo, um misto de sensações. Algo me falava: não, não vai adiante. Mas algo falava: vai adiante, você precisa saber da verdade. Abri a porta devagarzinho, sem fazer nenhum barulho. Chegando na porta do meu quarto, ela estava entreaberta e eu vi a cena mais horrível da minha vida. Algo que eu não desejo pra ninguém. Sim, é isso mesmo que você tá pensando. Eu vi o meu marido na cama com a minha irmã mais nova. Aquilo foi desesperador. Eu abri aquela porta e só conseguia olhar pra eles e sentir nojo. Eles ficaram super sem graça. A minha irmã saiu desesperada, colocando a roupa, falando que não era o que eu tava pensando, que não era o que eu tava imaginando, mas eu não precisava imaginar nada, afinal eu tava vendo. Meu marido não falava nada, só continuou sentado de cabeça baixa, porque eu acho que não tinha mais nada que ele pudesse me falar. Eu peguei a minha bolsa e saí pela mesma porta que eu entrei. Eu fui pra uma pracinha
E eu comecei a chorar e as pessoas que estavam nessa praça, elas começavam a olhar pra mim e veio uma senhorinha e perguntou pra mim: minha filha, por que você tá chorando? Tá tudo bem? Você tá perdida? Você tá precisando de ajuda? E eu abracei ela como se eu a conhecesse e comecei a chorar. E contei tudo pra ela, falei que eu tava me sentindo tão mal, que eu tava me sentindo muito inferior em tudo. E ela me abraçou, me falou um pouco sobre a vida dela, me falou que eu ia vencer. E que tudo que a gente faz volta pra gente. Que nada nessa terra fica impune. Aquelas palavras me confortaram muito. Na hora a gente continua triste, a gente chora. Afinal, é uma dupla traição. A traição já é cruel. Qualquer traição é muito cruel. Mas ser de uma pessoa que é da sua família, que você cuidou, que você amou, que você se dedicou, é algo que eu não desejo pra ninguém. Depois de conversar com essa senhora, de chorar muito, eu enxuguei minhas lágrimas e fui até a casa da minha mãe. A minha irmã estava sentada no sofá, chorando muito, mas não tinha contado pra minha mãe tudo o que tinha acontecido. Então eu mesma tratei de contar tudo. E falei pra minha mãe que naquele momento acabou. Eu não faria mais nada pela minha irmã. Eu não queria mais contato com ela, porque eu estava muito magoada e eu tinha esse direito. Minha mãe ficou desacreditada, brigou com ela, minha mãe me pediu muito perdão, sentiu muita vergonha, mas não havia nada que ela pudesse fazer, até porque a minha irmã tinha um caso com o meu marido, debaixo do meu próprio teto. Enquanto eu ajudava ela com tudo, comprava coisas, comprava calcinha, sutiã, eu não sabia que eu estava vestindo ela pro meu marido. Então na casa da minha mãe, minha irmã resolveu me contar quando tudo aconteceu, quando tudo começou, e começou bem lá atrás, quando eu falei pra vocês. Eu não tava maluca. Mas é muito difícil você imaginar que alguém que você ama tá fazendo algo que vai te ferir. A gente não consegue acreditar. Eu me recusava a acreditar naquilo. Bom, saí da casa da minha mãe e fui de volta pra minha casa conversar com o meu marido. Chegando lá, ele começou a cair na real, me pedir desculpas, falou que às vezes se sentia atraído por ela, porque ela olhava com uns olhares estranhos, ela fazia algumas coisas, mas não era a intenção dele. Ele tentou, como um homem ridículo, nojento, colocar a culpa toda sobre ela. Mas nessa história, pra mim, os dois são culpados. Eles sabiam do que eles estavam fazendo e eles são dois nojentos. Bom, eu, fiz o óbvio que qualquer pessoa faria. Terminei o meu casamento com ele. Ele achava que eu tava blefando, achava que tinha como a gente reconstruir a nossa vida e fingir que nada aconteceu. Jamais, não tem nem lógica uma coisa dessas. Então, eu terminei com ele, pedi o divórcio, nos divorciamos e eu fui começar minha vida em outro estado. É muito difícil, Foi muito complicado começar a vida em outro estado, sofrendo, tendo essa dupla traição, mas eu consegui reconstruir minha vida em outro estado. E eu comecei a frequentar uma igreja porque a força que eu precisava só podia vir de Deus. E até que eu conheci o meu marido hoje em dia. Nossa, foi muito difícil para eu conseguir abrir meu coração e deixar ele entrar na minha vida. Ele foi bem insistente porque eu tava em um momento que eu tava desacreditada. Só quem passa por essa dor tão intensa sabe como são os traumas que ficam, como as cicatrizes são grandes. É muito pesado, é muito triste. Mas ele foi muito insistente, começou a me conquistar aos poucos. Quando eu vi, ele estava cuidando de mim. Ele me fazia me sentir a pessoa mais especial do mundo. E ele entende a minha dor. Ele entende o meu medo, o meu sofrimento. Eu acho que isso foi a coisa principal para eu conseguir me entregar para ele. E hoje eu sou uma mulher casada, muito feliz. Tive recentemente o meu filho. Ainda bem que eu tive meu filho com a pessoa que eu tô hoje, porque eu sou muito feliz. Deus reconstruiu a minha vida, a minha história. Hoje eu consigo amar e eu perdoei a minha irmã. Eu não tenho contato com ela, até porque eu moro em outra cidade. Eu não visito a minha mãe com frequência, mas eu a perdoei, eu liberei o perdão, eu não sofro mais com isso. Acredito eu que ela esteja pagando por muitas coisas que ela fez comigo, porque algumas coisas ruins aconteceram com ela depois de um tempo, mas eu creio que isso seja até pro amadurecimento dela. O meu ex-marido, sobre ele, o meu ex-marido encontrou uma mulher que traiu ele com o próprio primo dentro da casa dele. Gente, aquele ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Às vezes as histórias se repetem, outras vezes não. Não fico feliz por isso, tá? Não é isso, longe de mim. Não podemos desejar para o próximo aquilo que a gente não quer pra gente. Mas ele bem que mereceu, Resumindo, hoje eu sou muito feliz, eu sou casada com uma pessoa que me ama, tenho um filho lindo.
Hoje eu entendo que o amor que eu sentia pela minha irmã não é nada perto do amor que eu sinto pelo meu filho. Eu sou uma mãe finalmente, de verdade. Eu dei à luz. Eu passei 9 meses com um serzinho dentro de mim, que é fruto de um amor lindo, que nasceu com a minha cara, e vocês não têm noção do quanto eu sou feliz hoje. Então, se você tá passando por um momento difícil, acredite, isso vai passar. Por mais doloroso que seja, vai passar. Nada nessa vida é pra sempre. Acredite, eu sofri muito, foram anos muito difíceis, mas eu venci e hoje eu sou feliz. E também não faça com os outros aquilo que você não quer pra você, porque a vida, ela cobra, e quando a cobrança chega, a gente sofre. Bom, gente, essa é a história de uma seguidora. Nossa, quase me emocionei várias vezes, porque eu sinto a dor da pessoa. Ela contou essa história e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, é muito pesado, é muito triste. Mas existem sim, gente. Tem inclusive casos na mídia parecidos com esse. Não é muito difícil de achar, gente. E não são casos isolados, acontece com muita frequência e é muito triste. Então é isso, esse é o primeiro vídeo no canal contando histórias de pessoas, interpretando a história das pessoas. Se você quiser que eu interprete a sua história, me manda a sua história por e-mail, me manda a sua história lá no Instagram, me manda a sua história onde você quiser, que eu vou contar essa história aqui. E me manda com riqueza de detalhes, igual ela fez, tá? Por favor. É isso, gente. Deixa like, por favor. E deixa o seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa história. E me manda a sua história também. Tchau!